O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São Mateus, capítulo 9, iniciando no versículo 35. Glória te seja dada, ó Senhor. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo o tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nesse momento litúrgico, o tempo comum, o tempo depois de Pentecostes, o tempo que não teremos mais tantas festas, né? Comemorações como tivemos nesse período intenso do primeiro semestre na igreja. E Jesus tem que lidar agora com as coisas do dia a dia, as coisas que precisam ser executadas, feitas, a rotina, os embates do trabalho, da vida em comunidade, do lidar com o outro. Parece que Jesus está preocupado com a vida dos seus discípulos e discípulas. Quando pegamos esse texto do Evangelho de Mateus, temos aí talvez a primeira noção sobre o papel dos discípulos serem missionários e missionárias nas comunidades. A palavra missão tem origem no latim missio, que significa envio. Lembramos aquele texto de João, que dizia: como tu enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Há um outro texto também que nos diz que eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. O foco da missão está no perfeito diagnóstico feito por Jesus na situação de Israel. Ele olhou para o seu povo e viu algo que lhe perturbava. Era gente cansada, gente abatida, como ovelhas sem pastor. E havia muito trabalho e poucas pessoas para ajudar. A gente aprende que igreja não é uma empresa no sentido que vemos em nossa sociedade. Ela tem atribuições que ela tem que responder. Mas a igreja, as pessoas que estão na igreja, elas estão por motivos diversos. A fé e o amor deveriam ser os principais motivos de estar numa igreja. Estar numa igreja não significa... Tem gente que está na igreja por medo. Vem na igreja porque tem medo do futuro, medo de que algo lhe aconteça, ou medo do inferno. Esse inferno que
tem tantas imagens, tantos rostos, né? O inferno da vida, o inferno da falta de esperança, o inferno de lidar consigo mesmo, com o outro, enfim. E aqui o inferno, ele tem essa característica, tem esse universo que podemos encaixar tantas coisas nele. Estar na igreja é estar por fé, por amor, de entrega, de serviço. Isso significa que todas nós estamos na igreja para servir, para acolher e ser acolhido. Buscar uma palavra de esperança, buscar uma resposta de oração ou dar uma resposta de oração ao nosso irmão, à nossa irmã. Isso é missão. É aqui que Jesus coloca ou forma seu colégio de apóstolos, que deveriam cuidar desse rebanho que está disperso em Israel. Esse colégio de apóstolos tinham credenciais para agir em nome de Jesus Cristo em favor das ovelhas. Por isso que a igreja é apostólica, mas a igreja não pode ser confundida apostólica no sentido de uma instituição. É igreja apostólica no sentido pleno, que vai além das paredes das instituições. A missão seria primeiramente dedicada às pessoas de casa. Diz o texto que vamos atender as pessoas de Israel. É o texto de Mateus de hoje. Vamos atender primeiro a elas. Isso nos faz lembrar que temos um papel primeiramente de cuidar daqueles que estão na comunidade. Por isso que cantamos hoje a Casa de Deus, para a gente refletir. A gente vai cantar mais ainda essas músicas durante a semana, mesmo indo para a gente aprender. E pensar no nosso entorno, na nossa extensão paroquial. Paróquia, ela não é só física, ela é também essa expressão espiritual ao arredor. Pensar o nosso bairro. E essa semana vocês sabem que eu estive fora junto com o Davi em uma viagem, parte de descanso, parte de trabalho do Davi. Também trabalhei tendo reunião com algumas comunidades. Mas chegar ao Brasil e ver em nossas ruas gente passando fome, né? As estruturas urbanas ainda com deficiências, né? Que vemos, né? Temos olhos. Por isso que na casa de Deus a gente enxerga, a gente abre os olhos e a gente está vendo tudo isso. Mas eu vi também por lá gente na rua, gente branca, lourinha, gente que é homem, que é mulher, e tem coisas que para nós aqui a gente vê, a gente vai se acostumando com a paisagem urbana, né? Das pessoas pedirem coisas na rua. Mas lá é muito comum, né, Davi? Ver pessoas prostradas no chão. E sabe o que eu estou dizendo? É prostrada no chão. É exatamente isso aqui. Isso não é teatro, né? É um jeito, talvez, da própria cultura que essas pessoas têm. E mostra a total humilhação que essas pessoas querem passar para o outro. E choca, né? Como choca também a gente vê maltrapilhos, pessoas que estão... A gente sente o cheiro e sente a miséria ali. O mundo está assim. O mundo está assim. Há um desequilíbrio que a igreja não pode deixar de ver. Papa Leão XIV? Leão XIV relata sobre isso. E fala na inauguração, ou na reinauguração, enfim, uma das torres da Catedral de Barcelona, que Jesus não compactua com esse tipo de sociedade que vivemos, seja aqui na América Latina, seja lá
nas terras ao norte. Jesus também não compactua com a guerra, e tem gente ganhando com guerra. Ganhando com guerra. A inflação para essas pessoas é lucro. Então, Jesus também observou em seu tempo os desafios daquela população, daquele povo. Ele usa ou chama 12 pessoas, pelo menos ali escrito no livro de Mateus. Eu acho que tinha mais gente, tinha até mulheres, né? Eram apóstolas que estavam ali. Mas, enfim, eram 12 que representavam as 12 tribos de Israel, e ainda resquícios dessas tribos ainda estavam presentes em Judá, Benjamim, parte da tribo de Levi. O simbolismo resgata justamente isso. Como uma grande nação, Israel tinha deixado de ser, mas convoca Jesus para uma tarefa futurística, que deverá ser a tarefa de toda a igreja. Primeiro, proclamação do reino dos céus. Segundo, curar as pessoas doentes. Ressuscitar as pessoas mortas. A terceira, purificar as leprosas. Ou seja, pessoas que vivem à margem, que carregam em si, no seu corpo, tabus que a sociedade rejeita. Quinto, expulsar os demônios da alma, os demônios reais, os demônios que a sociedade impõe a essas pessoas. Isso nos remete, irmãos e irmãs, às 5 marcas da missão da igreja anglicana. Proclamar as boas novas do amor reconciliador de Jesus Cristo, de batizar e nutrir a quem passa a crer em Jesus Cristo, responder às necessidades humanas como serviço zeloso, trabalhar pela transformação da sociedade de acordo com os valores do Evangelho, salvaguardar a integridade da criação e a renovação na vida da terra. Missão, irmãos e irmãs, deve ser feita do mesmo modo como Jesus fez, ou seja, através de atos e palavras. São Francisco diz, olha, tudo bem, façam todos, faça tudo o que for bom, e se precisar, usem as palavras. Ele foi ainda mais profundo. Isso nos diz que a missão não é apenas a pregação da crença cristã ao povo, mas cuidar do ser como um todo. Não adianta salvar as almas pecadoras e deixar os corpos aí sem vida para trás. Que missão é essa que não inclui o social? Que missão é essa que não contempla a educação? Que missão é essa que torna a igreja e os pastores como um fim em si mesmos? Quando estamos em missão, o próprio Cristo está à nossa frente. Ou melhor dizendo, o enviado de alguém é como aquele que o envia. Ou seja, tamanha responsabilidade, contudo, não protegeu a queda do próprio Judas Iscariote, né? Quando a gente vê aquela listinha de todos os apóstolos, estava lá Judas. Judas estava incluído nessa missão. A ação apostólica do mundo é, então, vicária, representa Cristo na terra. Contudo, ela não garante imunidade apostólica diante das fragilidades humanas. Tem muita igreja buscando as imunidades dentro do Estado. Temos imunidade nos nossos templos, mas há algo que está ainda além do que estamos vivendo. Estão buscando outras imunidades para construções de templos comerciais. Esses templos que a gente já viu, né, que tem ajuda de bancos, né, e que um dia estão lá, uma igreja, mega igreja, e depois do outro dia, essa igreja está fechada. Imagine, a gente fechar aqui a igreja e vocês estarem tudo... Isso é meio surreal, mas é o que que estamos vendo, né? A gente está vendo tudo isso aí. Não temos essa imunidade. A gente tem que responder à lei. Não há super-homens, não há super-mulheres
que não erram em suas práticas e discursos. Pensar na missão, irmãos e irmãs, é pensar nesse serviço ao próximo, a pensar que somos também chamados, diz o texto de Êxodo, que Moisés estava tendo muito trabalho e que a coisa estava puxada e que precisava dividir o trabalho com as pessoas. É uma forma de multiplicar a presença pastoral em lugares que muitas vezes a gente não acessa. E muitos de vocês fazem esse trabalho pastoral, de alguma forma. São pastores e pastoras, são sacerdotes, não no sentido que são ordenados ao sacerdócio, mas no sacerdócio espiritual, aquele que vai servir ao outro. E nesse desafio que o Evangelho nos traz, que possamos servir a Deus com alegria e no poder do Espírito Santo. Amém.